Olá, bem-vindo, bem-vinda, né? Estamos aí com mais um programa Conversando com Ezequiel Schacht, sempre com a participação de mais alguém, né? E tem alguns ilustres aí que volta e meia ao programa, porque contribuem pra caramba, né? Para a gente desenvolver um tema muito especial. Olá, Jandir Quevea. Olá, Ezequiel, um prazer poder participar mais uma vez desse programa Falando com Ezequiel. Exato, é o 44º, se não me engano. Muito bem. Estamos completando um ano já, né? E então, hoje, Jandir, o convite para ti, bem de cima do laço, né? Falar sobre medos, né? Os temas vêm para a gente porque as pessoas vêm para a gente e vêm com temas e vêm com problemas e a gente tem que pensar em soluções, né? Ajudar as pessoas a resolver. Que medo! Que medo que... Ai. Pois é, existem medos que são reais. E existem medos que não são reais. E o que eles são? Frutos da imaginação. Quem sabe a gente fala sobre medos reais primeiro, Jandir? O que você acha? É uma boa ideia. O que seria um medo real? Já teve situações que... Uma vez eu vi um grande mestre, não lembro quem, mas uma pessoa que eu lembro que eu respeito, disse o seguinte: muitos dizem, acabe com seus medos para poder viver livre, fazer o que tem que ser feito, mas você não pode ter medo. Ele dizia, cuidado, se você não tiver medo, você vai subir numa altura muito grande e simplesmente vai dar mais um passo à frente, vai se despencar dali de cima e morreu. Eu acredito que esse seja realmente o medo real, o medo da preservação da própria vida. Quer dizer, uma dose de medo nós devemos levar conosco, por precaução para preservação da nossa própria vida. Passou disso, ele pode ser um entrave realmente para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e para realmente viver plenamente. Uma certa vez, eu lembro, fazem muitos anos, eu estava no início da PNL, lá em Tenente Portela. E o cara trabalhava com refrigeração, então ele tinha, às vezes, subir em prédios, coisa assim, e ele tinha muito medo de altura. E ele queria resolver isso, né? E eu usei técnicas da PNL para ajudar ele a resolver, só que ele, na técnica, né, na projeção ao futuro, no final da técnica, ele queria ir na beiradinha de um prédio. Eu disse, não, para. Mesmo na imaginação, cuidado, né? Medo é bom, né? Por exemplo, o medo de causar acidente no trânsito faz com que eu faça precaução. Acidente de moto essa semana aí, daí tem que ter medo de moto. Não, tem que ter medo de moto, tem que saber que a moto tem consequências mais graves do que um carro, né? Então eu tenho que ter um pouco de medo para eu não me envolver num acidente. Eu tenho medo dos outros que podem bater na moto, que batem com muita facilidade, né? Sim, mas o medo vai me ajudar a me precaver, me prevenir, já antecipar ações que as outras pessoas podem ter, né? Falando já em medos reais, né? Então, eu tenho um problema de coração. É real ou não? Você já disse que tem problema? Não vai botar emoção a milhão que o coração pode baquear, né? Mas um pouco de medo faz com que eu tome o remédio necessário, né? Que eu tenha determinados cuidados, que eu não me envolva em determinadas situações. Entra no medo positivo, se dá para dizer assim, né? Exato. O medo que está muito comum entre as pessoas não é só, por exemplo, uma AIDS, por exemplo.
Mas o número de DSTs está causando um alvoroço doido, né? Doenças antigas, venéreas, né? Como a sífilis, gonorreia, não parece, né? Blenorragia é um nome bonito. Mas estão por aí porque a pessoa não tem aquele pouquinho de medo. E aí? Contraiu a doença. O excesso de confiança levou a transgredir a linha do medo da preservação, e aí entra outro medo. E se eu falar e for apontado? E com isso pode levar o drama para mais pessoas, né? Pois é. Mas vamos falar de medos reais, então. O medo de assalto é medo real? Até que ponto? Até que ponto você cria até ser assaltado? Então, não sei se é tão real, né? Eu morei durante 9 anos em Canudos e os jornais de Novo Hamburgo adoravam dizer que Canudos é perigoso e nunca fui assaltado, roubado, nunca invadiram minha casa, nunca. Ah, não, uma vez invadiram a casa, assim. Levaram uma roçadeira. Bem. Mas não tinha ninguém lá. Acabou, foi uma perda, tá bom, superei. Mas nunca teve. Foi porque eu não tive medo ou porque eu me preveni? Muito mais, provavelmente, por ter pensado positivamente e não alimentado o medo. Então, o medo é muito mais da cabeça do que da realidade, né? Vai estar no outro assunto, mas sim. Tanto é que para esse medo não tem um comprimido, né? De maneira. Mas assim, eu estou falando também de prevenção. Assim como a gente falou do medo positivo, que pode nos ajudar, também nisso a prevenção, né? Eu vou sair às 2 horas da madrugada caminhando na rua, eu vou entrar em becos, vou entrar em algum lugar onde é perigoso, eu vou me expor, me colocar em risco, quer dizer, também é outra questão, né? Não só a questão da imaginação, que a gente vai entrar logo nisso aí, né? Mas também atitudes da gente, né? Ou quando eu falei de DST, tem jeito da gente não entrar nessa, né? O medo de um ataque cardíaco, se eu sou predisposto, sou geneticamente disposto, ou se eu já tenho um problema, ou aquele pouquinho de medo vai ser bom para eu me prevenir e cuidar. Então, uma coisa é a prevenção. Mas os medos reais, se a gente pensa, tem que classificar mesmo isso, né? Eu estou ameaçado de morte. É um medo real? Esse dia é real, porque tem alguém apontando algo que pode realmente tirar a tua vida, né? Exato, né? Mas falando sobre soluções, né, Jandir? Sempre o foco da programação neurolinguística, da hipnose, o que a gente usa em terapias, né? A PNL, um novo código, como nós já conversamos aí, né? O objetivo é resolver isso. Como é que se resolve um medo real? Medo real, para mim, em primeiro lugar, é manter o equilíbrio e deixar, como eu falei, aquela dose mínima, aquela pulga atrás da orelha, te alertando para preservar a vida. Não deixar aquele medo tomar conta da tua vida. E tomar as devidas precauções. Se tiver que medicar, medicar. Se tiver que não sair a qualquer hora da madrugada, andando por qualquer canto. Isso é evitável para justamente preservar a própria vida, né? Bom, se a gente fala em medos reais, né? É interessante classificar o que é real, o que é imaginário, né? O que é da mente da gente, né? O medo de falar em público.
esse medo geralmente está ancorado, falando em PNL, em algum lugar no passado da pessoa. Se fosse um medo real, todos teriam esse medo, mas nem todos têm. Então ele não é um medo real, ele é muito mais, não diria imaginado, mas é muito mais emocional, eu diria, do que real. E outra, é um medo para o qual também não há um remédio como para uma prevenção a um problema cardíaco. Talvez a gente pudesse definir, não sei se você concorda comigo, Zandir, né? Mas e o pessoal aí que está nos assistindo, quem dera ter a gente ter interatividade ia crescer muito mais no tema. Mas pensando assim, medo real é aquilo que coloca em risco a vida, tô certo? Há controvérsias. O medo imaginário pode talvez colocar em maior risco, porque é algo que você potencializa. Mas ali eu faria uma outra pergunta, para saber se é medo real ou imaginário. Se for real, muitas pessoas podem ter essa situação que cause medo, como se tinha colocado, problema cardíaco. Se for um medo imaginário, ele vai ser meu, uma trava minha, algo que pode realmente me impedir de viver. Mas não é algo que eu vejo que aconteça com os outros de uma forma muito mais ampla. Então, ele é muito mais imaginário do que real. É uma linha muito tênue, né? Uma linha muito tênue que classifica o que é o que, né? Mas, por exemplo, eu tenho muitas pessoas que me procuram ajuda. Eu tenho medo, por exemplo, de dirigir. Às vezes, não é só o medo de tirar a pista, fazer os testes, e aí tem muito do imaginário, né? Mas também tem pessoas que literalmente travam. Tem carteira de motorista há 20 anos, tem um carro na garagem e não pegam o carro. Quer dizer, é um medo real e precisa de ajuda, né? Então, talvez nós estamos já quase no final do primeiro bloco, né? Então, depois nós temos que falar bastante sobre o medo imaginário, que eu acho que a praia vai bombar, né? Mas uma das coisas, assim, dos medos reais, depois a gente fala sobre isso também. A melhor coisa que tem é enfrentar o medo, né? Se a gente pensar assim, eu tenho 50% de medo, eu tenho 50% de coragem. Qual dos dois vai vencer? A coragem ou o medo? Eu só preciso ter quantos por cento a mais para tomar uma atitude? Basta 1%, né? Já dá 51%, maioria dos votos, e vamos lá, né? Então, medos reais, cuidado, porque eles podem ser benéficos, alguns não, né? A gente precisa se autoavaliar nisso aí, mas sempre que tiver um medo real, a questão é pensar o que eu preciso fazer. A questão é ação, né? O que eu vou fazer, como é que eu vou agir. Você concorda com isso? Com certeza. Ali eu muitas vezes comento com as pessoas quando elas vêm e trazem um problema. Aí eu diria, o medo entra nessa categoria também. É um problema meu, ok. Ele é real, ele me causa dor, mas ele é um problema para todo mundo ou não? Se for um problema para todo mundo, aquela situação, então realmente é um problema. Se não é problema para outras pessoas, então é apenas uma situação para a qual eu ainda não tenho uma solução. Então, esse meu medo, que para mim é real, eu posso e devo buscar superá-lo. E aí, de repente, empatou, passou 1%, venci. Muito pouco ainda para ter a segurança, mas já estou em condições de superar esse medo. São várias as situações em que às vezes a gente tem medo e que nos impedem de progredir na vida, né?
É fácil dizer, não, vai lá, tenha coragem, faz, que besteira. Não é bem assim. E, às vezes, numa sessão de terapia, né, uma hipnose, uma técnica de PNL pode solucionar de vez a coisa, mas tem também o medo imaginário. E isso nós vamos falar, então, no próximo bloco. E o convite para você que está nos assistindo aí, fica com a gente até o próximo bloco.